Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre RPM, né? Na verdade, eu estou refazendo nesse vídeo aqui de RPM, né? Ainda era no sistema antigo de som do canal, né? Então, estava muito baixo o áudio. E aí vamos estar justamente fazendo um novo vídeo, né? Sobre essa parte aí de RPM. RPM significa rotação por minuto, né? Aí por definição, né, é a unidade de velocidade angular, ou seja, trata-se de uma unidade não padrão, né, do Sistema Internacional de Medidas, porém ela é muito comum, né, no sistema, nas fórmulas, né, nos cálculos matemáticos ou físicos que envolvam sistemas, né, de velocidade angular, né, no caso nos cálculos físicos mesmo, né. Então, a unidade SI, né, é equivalente justamente a um radiano por segundo, né, ou seja, no SI a unidade relacionada à rotação é justamente radiano por segundo. Nos sistemas mecânicos ou eletromecânicos, a rotação ela é muito presente, né? Então, exemplo, se a gente for analisar, talvez o elemento mais comum que se tenha trabalho com rotação seja o motor elétrico, né? O motor elétrico e o motor a combustão. Mas outros sistemas também tomam como base esse sistema de rotação. Exemplo, bombas, redutores, sistemas com polias e correias. Todos eles trabalham com esse sistema de rotação para que se tenha o deslocamento linear, na maioria dos casos, proveniente desse movimento rotativo, né? Então, rotação por minuto, né, ela vai dar uma base justamente de um sistema angular para um sistema linear, na maioria dos casos, né? Então, exemplo, se você vai pegar uma bomba hidráulica como essa aqui, o qual o seu sistema de funcionamento toma como base a rotação interna do elemento, o qual vai criar um diferencial de pressão interna e vai permitir, né, o bombeamento, né, ou seja, o deslocamento do fluido, você vai observar que você vai ter uma entrada angular para um deslocamento linear do fluido, né, embora você possa desse fluido aí fazer outras situações, né, inclusive para outros tipos de movimento, mas a base é justamente essa, né? Então, se você tiver uma maior rotação ou uma menor rotação, você vai ter maior quantidade de fluido ou menor quantidade de fluido. Se você tiver uma rotação muito elevada, você pode vir a desgastar os mecanismos da bomba e não ter eficiência no deslocamento do fluido. Ou seja, então a rotação ela não é infinita para o processo, ou seja, ela trabalha também dentro de uma margem boa ou ruim do processo, né? Então, por isso que entender a rotação é importante para os sistemas. Exemplo, você projeta um mecanismo que com a quantidade de polos, né, o motor, né, você projeta o motor que a quantidade de polos, a corrente que vai entrar, ele vai dar lá 1200 RPM, monta no sistema, ele está dando ali 1100, 1150 RPM, ou seja, eficiência no processo também, ou seja, era para estar dando 1200 RPM, mas por algum motivo ele não está chegando lá. A gente tem carga, tem massa nesse sistema, né? Ou seja, então pode estar levando em consideração atrito, peso dos elementos. Então aí mais um exemplo aí da importância da análise da rotação. Exemplo, você está num automóvel, né? O motor ele mostra lá uma faixa de rotação possível, né? Então, à medida que você pisa no acelerador, né, que tem a injeção de mais fluido no motor a combustão, ou seja, aumenta a rotação, você também tem ali um limite, né? Então, se ele rotacionar demais, ele vai gerar problemas ao elemento, né? Então, você também tem limite de rotação ali no sistema. E assim acontece com vários outros elementos. Então, a rotação por minuto ela é um item, né, uma unidade importantíssima para análise eficiente desses mecanismos, né? Então são vários os mecanismos que utilizam aí rotação por minuto, né? No canal mesmo a gente já trabalhou vários e vários cálculos, análises aí tomando como base a rotação por minuto, desde bombas hidráulicas, compressores, processos de fabricação, enfim, várias situações que envolvem aí rotação por minuto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre nível de precisão linear, um instrumento muito utilizado para nivelamento de máquinas industriais, né, equipamentos, elementos que venham a precisar de um alto nível de confiabilidade, né,
justamente para garantir a planicidade, né, em relação à base do equipamento com um plano perpendicular, né? Então é um instrumento muito utilizado, e ele tem algumas características bem interessantes, né? O primeiro ponto leva em consideração a característica referente à venda dos mesmos com base na precisão, né? Na verdade, eles utilizam um termo também muito comum na metrologia, que é a sensibilidade, que leva em consideração o seguinte, né? Aqui a gente tem um mostrador, né, de um nível de precisão qualquer, e você deve observar o seguinte, né? A bolha, ela obviamente vai deslocar para a direita ou para a esquerda, levando em consideração o plano paralelo que a gente tem em base, com base ao solo, né? Justamente criando esse plano paralelo e também levando em consideração a característica perpendicular, né? Ou seja, de fato garantindo a relação de 90 graus em relação à base, né, do equipamento e ao próprio solo, né? Que vem justamente a dar essa possibilidade física do nível de bolha ter esse alto nível de precisão, né? Então, um ponto importante é justamente essa questão da sensibilidade, que é como os fabricantes vendem, né, esses instrumentos. Exemplo, se você encontrar um nível de bolha que tem informação, você encontrar informação 0,1 milímetro barra 1 metro, né, significa que esse aqui é o grau de sensibilidade dele. Ou seja, uma variação de 1/10 dentro de um raio de 1 metro, ele consegue identificar essa variação no mostrador. Exemplo, se você pegar um outro instrumento que tem a característica de 0,05 milímetro barra 1 metro, ele tem uma precisão maior, né, em relação a essa questão da sensibilidade, ou seja, ele tem uma sensibilidade maior. Haja visto que ele consegue identificar uma alteração de 5 centésimos dentro de um raio de 1 metro. E ainda tem mais instrumentos com acessibilidade ainda maior, que é o de 0,02 milímetro por metro, né? Então, são as características, né, que definem a condição de sensibilidade e, consequentemente, o custo do mesmo, né? Ou seja, quanto mais preciso for o nivelamento, né, se deve levar em consideração essas características de sensibilidade. Aí você pergunta, tá, mas o que é que vai garantir o uso de um instrumento com acessibilidade maior ou menor? Essa característica ela vai ser indicada por meio do fabricante e do equipamento que você está utilizando, né? Então, normalmente os equipamentos, quanto maior a precisão da fabricação do mesmo, maior vai ser o grau de nivelamento do mesmo, né? Exemplo, equipamento CNC, torno CNC, fresador, centro de usinagem, centro de torneamento, eles possuem o grau de confiabilidade necessário para a mesa, né, de uso dos mesmos, com alto grau de precisão no que diz respeito ao alinhamento geométrico, né? E nas características do alinhamento geométrico também entra a questão do nivelamento, né? Então, normalmente o fabricante ele vai indicar lá uma variação de 2 centésimos, 1 centésimo, 5 centésimos aí no raio de 1 metro ou num raio de 500 milímetros. Então, essas informações elas são características do fabricante, né? Então, equipamentos menos precisos, você pode utilizar instrumentos com um grau de sensibilidade menor, né? Então, é isso aí que vai fazer com que se tenha essa variação, né? Então, esse dado importante que é a sensibilidade é justamente o valor mínimo que a variável deve mudar para obter uma variação na indicação ou transmissão, né? Ou seja, se a gente tiver um elemento que tenha a informação 0,05 milímetro por metro, significa justamente que ele consegue identificar dentro de um raio de 1 metro uma variação de 5 centésimos, né? Ou seja, essa variação significa o quê? Entenda-se que é o deslocamento da bolha dentro do mostrador. Uma outra característica importante nos níveis de precisão é a análise de precisão do mesmo antes da execução do alinhamento, né? O que é que visa isso? Quando você vai utilizar esse instrumento, justamente fazer a análise da precisão do mesmo,
né, ou calibração, né, é mais comum se falar, né, é referente a o nível de bolha em relação aos traços de indicação, né, que são justamente esses traços aqui. Que ponto é esse? Quando a gente utiliza o nível de bolha, é importante fazer o alinhamento, colocar o mesmo na mesa, né, onde vai ser realizado o nivelamento, e fazer uma análise de 180 graus. Né? Como assim? Né? Vamos supor aqui que seja o lado A e aqui o lado B do instrumento. Então, colocando ele na mesa, eu vou observar em que parte a bolha está parando. Né? Então, nesse caso aqui da figura, se você observar, ela está bem central, né? Ou seja, a bolha está ocupando no lado A 3 divisões e ocupando no lado B também 3 divisões. Beleza? Não é essa questão que eu estou comentando, não é a questão da bolha ela ficar central, porque se ela ficar central significa que o elemento já está alinhado, ou melhor, nivelado, né? Mas aí é a questão da calibração do instrumento, né? Ou aferição do instrumento. Né? Então, quando você coloca ela no ponto, você justamente vai analisar onde a bolha está parando, marcar esse ponto, né? E depois que marcar esse ponto, gira ela 180 graus. Né? Então, quando você girar ela 180 graus, o que é que deve ocorrer? Se o lado A estava marcando 3 divisões, quando você girar, o lado B ele também vai ter que estar marcando 3 divisões. E assim vice-versa. E isso levando em consideração essa imagem, né? Já que a bolha está parando exatamente nesse ponto aqui central, né? Ou seja, dando essa indicação que já está nivelado. Mas exemplo, vamos supor que a bolha do lado A tivesse pegando 4 divisões e do lado B tivesse pegando 2 divisões. Então, quando você girar ele 180 graus, essa proporção ela deve se manter. 4 divisões para um lado, 2 divisões para o outro. Se isso não ocorrer, então essa tampa aqui frontal do nível de bolha ela deve ser desmontada e dentro desse instrumento você tem justamente um sistema de parafuso que faz com que o nível ele oscile. Né? Então isso aí é indicado pelo próprio fabricante também, pelos fabricantes dos níveis de bolha, fazer essa análise, que é para garantir a precisão do mesmo. Ou seja, se você deslocar ele 180 graus, é importante que a bolha ela pare no mesmo lugar, ou seja, te dê essa relação de simetria. Lembrando, não é o nivelamento ainda, é apenas para verificar se ele está com o grau de aferição correto. Né? Então, colocou ela no ponto, verificou quanto é que está deslocando, girou 180 graus, está deslocando a mesma coisa, correto. Pode fazer o nivelamento do equipamento. Girou 180 graus, não deu o mesmo deslocamento, então você vai ter que abrir a tampa e fazer esse nivelamento. Né? Esse nivelamento, quando eu digo, é o alinhamento do tubo com a bolha. Né? Então tem um parafuso ali que você vai girando e ele vai deslocando. Esse parafuso ele vai ter um passo específico, vamos considerar aí 1 milímetro, e normalmente ele vai dar a relação de um passo desse daí para uma ou duas divisões dessas daqui serem deslocadas. Né? Então essas divisões elas têm uma relação também com o passo que você tem no guia, né, de fixação do tubo. Né? Inclusive esses níveis de precisão você pode comprar também só o tubinho. Você pode comprar esse tubo com as marcações e com a bolha. Né? Você pode comprar e fabricar o seu próprio nível de precisão. Pode fazer também. E aí fica essa característica. Bom, vamos falar aqui sobre o nível, né? O nivelamento. O que acontece? Sistemas de nivelamento de precisão, eles levam em conta principalmente relações trigonométricas. Né? Então, esse é o principal ponto. Né? Aqui eu estou simulando aqui o nível de bolha, né? O qual está aqui fixado em uma base qualquer. E vamos supor aqui deslocamento. No caso, aqui eu fiz as divisões não pelo passo da rosca, eu fiz diretamente por grau. Já que aqui eu não tenho como fazer um parafuso, né? Simular um parafuso. Né?
Então aqui a gente tem como fazer essa simulação. Então entenda-se cada divisão dessa daqui correspondente a 2 graus de deslocamento, né? Então se eu tenho uma divisão dessa daqui alterada, eu tenho aqui uma indicação de 2 graus por divisão, né? Então é importante você analisar no instrumento essa variação também, né? Normalmente o pessoal utiliza calço para ter essa relação, né, de quanto é que ele vai estar oscilando, né? Então, exemplo, normalmente esses instrumentos eles vêm com 200 ou 300 milímetros de comprimento, né? Então, você colocando o calço aqui embaixo dele, você consegue ver o quanto é que ele está deslocando por uma determinada medida, né? Então, 2 décimos, ele deslocou um tracinho desse aqui, então você já sabe que é uma relação de 2 décimos para uma divisão dessa aqui específica, né? Então te ajuda a ter uma noção de como fazer o nivelamento. No meu caso aqui eu coloquei por grau. Então o que é que significa? Se eu pegar esse instrumento aqui e girar ele 2 graus, né? Eu vou colocar aqui 2 graus para girar ele, veja que ele girou, mas a bolha aqui ela não girou, né? Então girou as divisões, vê que aqui ele já deu uma oscilada, aqui você já consegue perceber que teve um deslocamento das linhas, né? E agora eu preciso girar no centro a bolha para ela ficar precisa com esse desnivelamento. Então eu vou girar aqui a bolha e justamente identificar o quanto é que ele teve de deslocamento real. Desloquei aqui 2 graus, ele ficou alinhado. E aí observa aqui o quanto foi que ele deslocou. Ele estava com 3 traços aqui para a esquerda e estava com 3 aqui para a direita, né? Então vê quando eu desloquei 2 graus, ele está agora com 2 traços aqui da esquerda e 4 da direita, né? Ou seja, essa face aqui tocando na bolha, né? Então significa que já que ele deslocou exatamente a divisão, ou seja, ele está com deslocamento de 2 graus, né? Então é o deslocamento dele. E aí justamente o que é importante saber, né? Observa que ele está aqui inclinado, né, em relação ao plano. Então 2 graus para um plano como esse é relativamente muito, né? Por quê? Considerando ele como muito. Se você for observar, aqui 2 graus para uma relação de 300 milímetros de comprimento, né? Confirmar aqui o comprimento dele. Está com 200. Para 200 milímetros de comprimento, observa a distância que a gente tem de um ponto para o outro. Ou seja, a gente tem aqui um deslocamento de aproximadamente 7 milímetros em relação ao plano, né? Ou seja, o que isso significa? Se eu quiser nivelar ele, eu tenho que ter um deslocamento contrário, né? Ou seja, fazer aqui uma reta, eu preciso ter um deslocamento contrário de aproximadamente 7 milímetros, ou ter um deslocamento contrário de aproximadamente a metade, ou seja, 3,5, e também desnivelar, né, ou seja, descer de plano do outro ponto aproximadamente 3,5 para equilibrar, né, ele e manter o grau de nivelamento, né? Então veja que isso aqui nada mais é do que uma relação trigonométrica, né, onde você vai ter aqui o grau específico, o grau aqui a gente já sabe, medir aqui para confirmar. Olha, está com 2 graus de deslocamento. A gente tem a relação do comprimento do elemento, 200 milímetros. Então, como eu tenho a relação do comprimento e tenho o grau dele, eu tenho como justamente saber qual a relação do ângulo e poder calcular qual é essa diferença, né? Porque no caso aqui eu estou me baseando pelo quê? Pelo mostrador, né? Normalmente a gente não vai ter como pegar essa informação aqui, porque o nível ele não vai estar com esse espaço aqui. O nível ele vai estar plano em relação à base da máquina, né? Ou seja, a máquina é que vai estar deslocando. Então não tenho como saber. Normalmente o apoio das máquinas são normalmente vibra-stop, né? Com um fuso ali fixo a ele, né? Então, se eu souber, exemplo, o passo do vibra-stop do equipamento, e aqui, exemplo, eu sei que aqui
o deslocamento é de 7 milímetros, se eu estou com um passo que é 2 milímetros, então significa que 360 graus de giro no parafuso, eu vou estar deslocando exatamente o passo dele. Então, se é 2 milímetros o passo, 360 graus eu já vou estar deslocando menos 2 milímetros do nivelamento. Lembrando sempre que esses elementos eles são simétricos, né? Se você faz o levantamento dele de um ponto, você pode também estar deslocando outro, né? Então, normalmente, quando você desloca metade do valor, né, ele já diminui bastante o desnivelamento do elemento. Agora, na prática, o que é que acontece? Vou voltar aqui. Pronto, o nível está aí no local, tudo nivelado. Bom, na prática, o que é que acontece? Tem aqui um nível maior aqui, só para ilustrar esse ponto. Quando você coloca o nível no equipamento, o que é que acontece? Você vai ter a base do equipamento e vai ter os elementos de apoio. Vai ter os elementos de apoio que é o que vai poder te auxiliar o que é que vai te auxiliar, né, justamente para subir ou descer aquele ponto ali do equipamento. Então, essa relação trigonométrica, ela vai ter que levar em consideração o ângulo e o comprimento real do equipamento, né? Então, essa relação ela vai tomar como base esse ponto específico de apoio, né, do equipamento. Você vê que no exemplo que eu utilizei, a gente tomou como base a distância do nível de bolha, né, já que eu estava deslocando o centro do nível de bolha. Mas no equipamento, essa relação vai ser com base no apoio dele. Né? Então, se for fazer uma relação trigonométrica, eu vou ter que tomar como base esse apoio. Por quê? O nível ele vai estar apoiado, então aquele nível ali, 200, 300 milímetros, a base dele vai ter agora uma projeção até aquele ponto ali. Né? Então, quando existe um deslocamento daquela base ali, entenda-se que essa base ela vai estar fazendo essa relação trigonométrica com esse ponto. Né? Então, quando aquele elemento ele tiver deslocado, né? Ou seja, tiver desalinhado em relação ao ponto, ele vai estar fazendo uma relação trigonométrica com base naquele centro do equipamento. Né? Então, aquele valor que ele vai estar lá colocando de 2 graus de deslocamento, né? No caso do mostrador aqui que eu fiz aqui, ele vai ter como base o ponto de alinhamento, esse apoio. Né? Então, é importante fazer essa relação trigonométrica com esse apoio. E aí, justamente, quanto maior for o equipamento, tiver mais comprido for o equipamento, mais fácil vai ser dele oscilar. Né? Então, normalmente ele não vai estar com um grau tão grande de deslocamento, 2 graus é relativamente grande, como eu mostrei no exemplo, mas a sensibilidade que esse elemento vai te dar vai ser maior por causa desse comprimento. Né? Imagine eu olhar 2 graus em um comprimento de 10 milímetros, né? Ver aquela distância dele, e imagine olhar 2 graus no comprimento de 10 metros. Quanto é que vai ser essa distância? Né? Então, esse catetor posto aqui ele vai ser enorme. Né? Então, normalmente não oscila tanto, né, esses equipamentos por causa desse comprimento. Né? Então, a relação de apoio ela sempre vai ser com base onde você vai fazer essa movimentação, né? Ou seja, normalmente esse parafuso gira esse parafuso para poder fazer esse deslocamento. Né? E aí sim garantindo o alinhamento entre a bolha e os traços de referência. Né? E garantindo justamente a exatidão, né, do mesmo, que é outro termo também muito comum para nível de bolha. Né? Haja vista que a exatidão está ligada à questão do ponto certeiro da medição. Ok? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!